Louvado seja Jesus. Eu não sei se você já percebeu, mas esse ambiente de hoje, com tudo que você viu até agora, ele tem um cheirinho de milagre. Quem já percebeu isso, diga amém. Histórias de milagres, histórias nossas, que nós vivenciamos como comunidade de fé, como Igreja Batista da Família, que Deus tem nos dado a graça de vivermos esses exemplos de fé para a glória do Senhor. E hoje eu creio muito também, que da mesma forma como pela manhã, eu creio e digo sobre sua vida, que hoje será uma noite de milagres. Meu Deus, teve gente que ficou sem milagre. Hoje à noite será uma noite de milagres. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa de milagre? Diga amém. Tem alguém aqui que não precisa de milagre? Diga amém. De manhã tinha um. Graças a Deus hoje não tem ninguém. Todos nós precisamos de milagres. Meus irmãos, isso é impressionante. Mas eu queria que você pudesse falar para uma pessoa que está próxima a você e dissesse assim para ele: meu querido, creia que hoje à noite é uma noite de milagre. Deus fez, Deus faz e Ele fará. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, livro do grande profeta Samuel. 1 Samuel, o primeiro capítulo também. Deixe sua Bíblia aberta. E antes de entrarmos no texto, enquanto você acha, eu queria que você pudesse olhar para esta imagem aqui, que eu creio que vai dar certo, porque de manhã não deu certo, mas à noite vai dar certo. No 3, 1, 2, 3 e vai aparecer esta imagem. Está recuperando dados. E eu creio que vai dar certo, porque de manhã não deu certo, mas à noite vai dar certo. Aí, deu certo. Meus irmãos, isso aqui é um contador ao vivo do número de pessoas que nascem, do número de pessoas que morrem, que nasceram. O total, primeiro lá, é que hoje nós somos 8 bilhões, 292 milhões de pessoas, e está contando ao vivo. Esse aqui são os nascimentos neste ano. Aqui está esse nascimento neste ano, e olha que nem foram na casa de Luan ainda contar isso aqui. Mas os nascimentos desse ano estão aqui. Aqui estão os nascimentos de hoje. Você pode aplaudir Jesus. 283 mil crianças nasceram. Haja fralda, Senhor. Haja leite, Jesus. E aqui eu quero começar a provar para você que você é um milagre ambulante. Você não está nesta lista, nesse contador. Número de mortes nesse ano, 22 milhões de pessoas já se foram, mas você está aqui com um propósito de Jesus. Hoje, enquanto nós estamos comemorando o Dia das Mães, 133 mil está contando, se foram. E isso é uma prova de que você é um milagre ambulante. Se você está aqui respirando e vivo, é para a glória de Jesus. Neste concurso aqui, você é vencedor e está aqui para a glória do Senhor. Quem se sente assim grato ao Senhor, aplauda a Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso. Você não está aqui, está aumentando, mas você está aqui firme e forte. Para a glória do Senhor. Nós somos milagres ambulantes. Nosso coração bate provando os milagres. Nosso pulmão, 23 mil vezes por dia, provando para mim e para você que nós somos milagre do Senhor. É uma prova disso. E eu queria que você pudesse ter seu coração voltado para isso, para essa noite. E que seu coração estivesse literalmente conectado ao Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí, em Samuel, 1 Samuel, no primeiro versículo do primeiro capítulo, vai dizer para nós exatamente assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim.
Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Verso 2, Eucana, que é um homem, tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 3, verso 2, fica certo, verso 2. Ana tinha filhos, Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Eu queria trazer um panorama para você compreender algumas coisas sobre o início desse texto, do verso 1 e do verso 2. Nós vamos falar hoje sobre a vida de Ana, como já foi ensinado aqui na peça. Esse texto de 1 Samuel, ele tem mais ou menos 3.100 anos, ele foi escrito. E neste momento da humanidade, a humanidade ela era regida pela primeira ordem de leis que foram orquestradas e colocadas em ordem para governar um povo. E essas leis se chamavam Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele nasce em 1754 a.C. e era um conjunto de 282 leis. O princípio do Código de Hammurabi daquela sociedade era olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se você é um construtor, constrói uma casa e eu vou morar dentro dessa casa, essa casa desaba e alguém da minha família morre ou eu morro, a lei do Código de Hammurabi dizia que aquele construtor deveria ser morto também. Olho por olho, dente por dente. Aí o que acontece? Porque eu estou falando sobre essa lei, esse Código de Hammurabi, porque ele traz 2 leis que falam diretamente sobre esse texto de 1 Samuel. A primeira delas era que Eucana, ele casou com Ana. Ana era sua esposa amada. E aí eles descobriram, depois de um tempo, que Ana era estéril. No ato de descobrir que Ana era estéril, Eucana tinha direito de largar Ana e colocar ela para ficar aí perdida, porque uma mulher nessa época, sem marido, ela estava perdida. Esse é o primeiro direito que Eucana tinha. E o segundo direito que Eucana tinha era, ele podia casar-se com outra esposa, mesmo tendo uma esposa. Para quê? Para que se preservasse a perpetuação da sua genealogia. Então isso para um homem era extremamente honroso. E a maior das desonras para um homem era não ter a sua genealogia perpetuada. Então isso aqui envolve, que eu quero trazer para você, a ótica desses 3 personagens de hoje à noite. Eucana, Ana e Penina. O texto número 3, versículo número 3, diz assim: E todos os anos, esse homem, com sua família, subia da sua cidade até Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eu queria que você tivesse uma compreensão. E nessa cultura, Siló representava o altar do Senhor. Eu quero trazer 4 pontos para você, e o primeiro é: todo milagre do Senhor, ele precisa ser gerado no altar do Senhor, no altar de adoração, no altar de devoção e no altar de confissão. Siló significava estar literalmente em um lugar. Todos os anos acontecia isso, que eles iam para lá e ofertavam o que eles tinham de melhor. Então Siló talvez seja a representação de algumas pessoas que estão aqui hoje, que vêm para a igreja literalmente uma vez por ano, no Dia das Mães. Talvez você é um filho que vem acompanhando sua mãe, todo Dia das Mães você dá de presente a ela a sua presença aqui no culto. Mas eu quero dizer a você, se você é esta pessoa, está me ouvindo, que existe milagre de Deus para a sua vida, e eu sei que você também precisa de milagre, porque todo mundo aqui precisa de milagre, e o maior, Ele pode te presentear nessa noite, como foi hoje pela manhã. Esse maior milagre chama-se salvação. Jesus te chama para Siló, Ele te chama para o altar. Jesus te chama, e todas as vezes que Ele nos chama para Siló, Ele está querendo ter intimidade conosco. E se você precisa de um milagre, você precisa de intimidade com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. O verso 4 diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dobrada, porque Eucana, ele amava a Ana.
mesmo entendendo que o Senhor havia deixado estéril. E porque o Senhor havia deixado estéril, a sua rival Penina provocava ela dia e noite, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Meus irmãos, pelos cálculos daqueles que são estudiosos, podemos entender que a conjuntura dessa família era uma família de, no mínimo, quatro crianças, 4 filhos, porque Penina tinha filhos e filhas. Então, no mínimo, são 4 filhos aqui. Então, para o processo de descobrir que Ana era estéril, mais o processo de gerar esses outros 4 filhos, nós entendemos que se passa mais ou menos uma década que esse povo sai da sua terra, chamada Ramá, e vai até Siló, subindo para um altar de adoração, oferecer sacrifício ao Senhor. Mas acima de qualquer coisa, Penina ia zombando de Ana. Eucana é um homem extremamente de Deus, um homem extremamente sábio, e nós vamos ver isso já já. E Ana fazia esse caminho com seu coração sangrando, porque do outro lado tinha uma rival que subia com 4 filhos no mínimo durante todo esse tempo. E aí o que é que Ana fazia? Ana tinha uma oração, e a oração de Ana era a oração de: Senhor, eu preciso gerar, e eu preciso que o meu ventre se torne, Senhor, fértil, porque eu quero, Senhor, que tenha um bebê, porque eu quero essa criança, vou esfregar na cara de Penina e mostrar para ela que o Senhor é meu Deus também. E muitas vezes, nós estamos clamando ao Senhor por um milagre, para que esse milagre que nós tanto necessitamos, ele se torne um story no seu Instagram, ou ele seja um Reels que você vai gravar para mostrar para as pessoas o que Jesus fez por você. O segundo ponto dessa mensagem é que você precisa entender que o milagre, ele precisa ocupar o lugar do milagre. O milagre não pode sentar no trono do seu coração, porque quem precisa sentar no trono do seu coração é Jesus e não o milagre. E aqui, claramente, Ana, ela tem um problema com isso. E quando Ana começa a fazer essas coisas, e quando Ana começa a se mover ano após ano, durante quase 10 anos, ela está mostrando ao Senhor que, na verdade, ela quer um fruto para que ela possa mostrar para outros. Nós muitas vezes estamos clamando por milagres, acreditando que Deus vai responder com fogo. Nós muitas vezes estamos clamando por milagre, acreditando que Deus vai fazer o cego ver, se você é cego, o paralítico andar, se você é paralítico. Estamos acreditando que Deus responderá, fazendo milagres extraordinários, quando na verdade Deus vai tocar no seu coração e vai te lembrar que você precisa perdoar, para que o milagre que você tanto precisa possa acontecer na sua vida. Certamente você chegará próximo à sua morte precisando de milagre, porque esse é a forma que Deus opera, e foi sempre assim, hoje é e será amanhã. Você é um milagre ambulante, eu já falei isso para você, e você tem provas disso dia após dia. Quem está vivo é um milagre, diga amém. Ponha o milagre no lugar do milagre. Tira o milagre do centro do seu coração, porque Jesus não vai fazer. E deixa eu te contar uma coisa. Ana, ela achava que o milagre maior era ter um ventre fértil. Mas o maior milagre Deus faria no coração de Ana. O milagre que Deus quer operar, que vai perpetuar na sua família e que vai desaguar na missão, é fazer com que você possa entender que sempre que Deus faz milagres em nossas vidas, esses milagres precisam fluir para a glória de Deus, e não apenas para nós mostrarmos para ninguém, porque a glória é dele e ele não compartilha sua glória com ninguém. Posso ouvir um amém? Existe uma outra mulher que faz um outro clamor em uma oração muito dura, que na verdade ela está mostrando o que tem no seu coração, e ela é mais ou menos no time da Ana antes do milagre. E o time da Ana antes do milagre está na esposa de Jacó, chamada Raquel, que faz uma oração extremamente dura, dizendo ao Senhor: dá-me filhos, ó Deus, senão eu morro.
meu milagre é maior do que a minha vida. Sem o meu milagre, a minha vida não faz sentido. Sem o meu milagre, eu não quero nem sair daqui. E Deus querendo mostrar para Raquel a mesma coisa que Ele quis mostrar o tempo inteiro para Ana. Ele precisa que você entenda que o maior milagre não está no ventre estéril. O maior milagre está no seu coração. Deus deseja transformar seu coração. E o maior milagre hoje é tu, é você. O que Deus deseja fazer na sua vida, trouxe você aqui para aterrissar nessa cadeira e entender que Ele sabe que está incomodando, Ele sabe que está doendo, Ele sabe que talvez você esteja no seu limite, mas o que Ele quer lhe ensinar é que não adianta você fazer orações hipócritas diante de Deus, porque Deus trabalha com sinceridade e transparência. Senhor, se o milagre é para a tua glória, eis-me aqui. Se não for, aparta ele de mim. Essa oração é dura, mas ela é sincera. Quem está disposto a fazer uma oração sincera, diga amém. E foi assim que Ana foi. Em um desses anos, que é o que retrata o texto, Ana vem agora, vai subindo e agora está Penina com alguns dos seus filhos. Está Eucana guiando esse lar como um homem, que você vai ver a forma como ele se comporta em todas as palavras dele. E vem Ana agora indo para um ano em que ela diz assim: agora precisa ser diferente porque eu já não aguento mais. E Ana deseja entrar no templo. E Eucana dava uma porção para Penina, uma porção a cada filho para eles sacrificarem. E a Ana, Eucana, o sábio marido, que a amava, porque casou com ela, porque amava Penina, foi para perpetuar sua genealogia. A ela, ele entregava uma dupla porção, como o marido que tanto ama a esposa com o coração ferido. E essa dupla porção servia para Ana apresentar ela diante do Senhor. E Ana chega diante do sumo sacerdote ali, chega a Siló, naquele lugar, naquele altar de adoração, e ela deseja, agora ela entende que Deus gera no seu coração um desejo diferente. E talvez hoje, num dia comum, apesar de ser dia das mães, num dia simples como um domingo, Deus pode escolher você, para que você venha aos pés do altar, não em Siló, mas em Mangabeira, porém rasgar seu coração dizendo: Senhor, talvez por 10 anos eu estou vindo aqui respondendo apelos, ouvindo a voz do pastor Djalma, a pregação que nesse altar sempre existe há 26 anos. Mas talvez hoje o Senhor me chama para que eu faça uma oração sincera, uma oração límpida, uma oração transparente, e entregue meu coração ao Senhor, porque eu já entendi que não adianta querer te enrolar com os meus lábios, porque o Senhor é o Deus que sonda o íntimo e o profundo do meu coração. Feche seus olhos. Para até a música, por favor. Imagine Ana subindo e chegando a esse altar. Ana se prostra. O texto vai falar que Ana vai orar do versículo 11 até o 25. E Ana está ali diante do Senhor agora, tantos anos ouvindo aquilo, tantos anos subindo e sendo humilhada, e angustiada, e acima de tudo rejeitada, porque uma mulher estéril, ela era extremamente rejeitada e acusada de ser maldita, de ter um pecado talvez oculto, porque se o seu ventre é estéril, Deus quer tratar com ela, quando na verdade era o Deus da fertilidade, e foi quem quis por soberania tornar o ventre de Ana infértil. E Ana decide fazer uma oração sincera diante do Senhor. E a sua oração, ela faz mais ou menos assim: Espírito Santo, ore por mim.
Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Quem precisa de milagre, cante comigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, e o meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, e o meu coração está ferido, mas o meu clamor. Seja adorado o teu nome, Jesus. Se você está entendendo que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, aplauda melhor a Ele, por Ele e para Ele. O Deus de milagre está nesse lugar. Eu preciso, Senhor, do teu toque, eu preciso do teu milagre, Jesus. E essa foi a oração de Ana. Uma oração agora sincera, uma oração honesta, uma oração agora que fez Ana orar, e isso custou para ela algo muito caro. O maior milagre que Deus pode fazer não é no seu ventre, é no seu coração. E eu não só estou falando para mulheres estéreis. Existe alguma área da sua vida que você tem percebido uma esterilidade? Você precisa reagir, ou você vai desejar permanecer desta maneira? Servimos a um Deus que Ele necessita da nossa ação e reação. É assim como o reino se manifesta. Cabe a você. E talvez enquanto eu esteja falando, para você não faça sentido algum. Tudo bem. Hoje é mais uma semente que está sendo lançada no seu coração. E no tempo certo, você se tornará uma árvore frutífera. Não é por força, não é por violência. É de fato a graça de Deus que te alcança de maneira irresistível, criatura de Jesus. E eu já chego no último ponto. E esse último ponto ele vai falar literalmente e mostrar para nós aquilo que Ana faz. E nos faz entender o link com esta mensagem de pessoas que verdadeiramente têm sido e têm tido suas vidas transformadas. E eu vejo umas aqui agora, nesse exato instante. Pessoas que foram à imersão, pessoas que estavam afastadas, e de pessoas que ali se encontraram com o Senhor, e hoje têm suas vidas transformadas, têm sua casa transformada, são líderes de célula, são líderes em treinamento, entenderam a mensagem. Porque Jesus não disse, ide e fazei igreja. Jesus não disse, ide e trabalhem 6 dias por semana e se reúna no 7º. O que Jesus foi e nos deixou como uma ordenança foi, faça discípulos. Então, se você não tem feito discípulos, talvez você está há 10 anos como Ana. E meu irmão, talvez tudo na sua vida está lindo. Só falta uma coisa, você fazer discípulos. Na minha humilde opinião,
está faltando tudo. Se eu não obedeço essa ordenança, que não tem uma volta, não tem outro, não tem um jeitinho brasileiro de negociar com Jesus, você precisa ir e fazer discípulos. É só isso. Todo milagre vai transformar a sua família, e todo milagre vai desaguar na missão. Todo milagre vai transformar a sua casa, e todo milagre vai desaguar na missão. E talvez o seu milagre seja você viver aquilo que alguns irmãos têm vivenciado. Pastor, eu tenho 20 anos de crente, e essa semana na minha célula alguém se converteu sentado num banquinho de madeira que eu tenho do lado do sofá. A minha casa foi um lugar de encontro de alguém com Jesus. Em uma simples quinta-feira, alguém teve sua vida transformada para sempre, e o maior dos milagres aconteceu: salvação e vida eterna. A oração de Ana, ela é tão linda agora, porque ela vai custar tudo para Ana, tudo. E tudo muda quando Deus está prestes a fazer milagre. O milagre é como uma mulher que está prestes a dar à luz. Quando ele vai acontecer, vai haver uma mudança, e Deus vai chegar estacionando um caminhão de frete, de mudança, e dizendo: eu cheguei para mudar tudo. Isso é quando acontece o milagre. Jesus chega para mudar tudo em nossas vidas. E a oração de Ana, ela vem carregada disso. Quando ela diz assim: Senhor, a minha dor, a minha angústia é muito grande, mas eu entendi que o Senhor queria mudar meu coração, e agora eu quero te dizer que se o Senhor me der um filho homem, que a honra do primogênito sendo homem naquela época era algo uau. O Senhor me der um filho homem, o meu milagre se chamará Samuel, e eu devolverei o meu milagre para o Senhor, e Ele te servirá todos os dias. Sabe o que significa isso para mim hoje, que sou pai? É pegar meu filho, como Ana, ela olhou e disse: assim que ele desmamar, eu vou subir, sair de Ramá até Siló, e eu vou entregar. É como se eu hoje pegasse meu Ian, na melhor fase que ele está. Ele já diz que me ama, ele já me abraça, ele já bota o dedo na tomada, ele já tenta me morder, ele já briga com o primo Isaac. Na melhor fase que ele está, desmamou agora, tem 3 meses. Eu ia pegar ele, meu galeguinho, Jesus, que eu tanto amo, Senhor. Aí eu ia levar ele, ia trazer ele para Siló aqui, e entregar ele para o pastor Djalma, e ia dizer: pronto, toma, até não sei quando. Você lendo essa oração que está presente nesses versos até o 18, do 11 ao 18, talvez você até se arrepie, mas isso aqui, eu não queria estar nem nessa cena, porque isso custou tudo para Ana. Eu não entregaria Ian. Mas eu olho para Ana e falo: uau, que mulher, louvado seja Deus, vamos cantar uma música e vamos embora para casa. Mas Deus, Ele tem suas formas de mostrar para nós que nós temos sempre a ofertar a Ele, e o nome disso é oferta sacrificial. Ou você faz, ou você faz. A sua opção é esta: a opção A ou a opção A. Você não tem uma outra opção. Deus trata com você assim desde que você é criança, criatura, e você ainda não teve a compreensão que essa é a forma de Deus agir. Mas hoje, talvez Deus, de uma maneira graciosa, possa alcançar você através da vida da nossa querida irmã Ana, através da vida dessas irmãs que testemunharam o milagre do Senhor. E aqui nós caminhamos para o final dizendo que todo milagre, ele é gerado no Senhor, no altar. Todo milagre é aprovado pelo Senhor.
todo milagre precisa ser devolvido ao Senhor. Sabe qual é a diferença de desejo para sonho? É que desejo você teve de talvez tomar um sorvete hoje e passou. Sonho, talvez você tenha de ser médico, médica, e você já luta com isso há 10 anos e está estudando. Sonho, talvez seja de você querer ser mãe um dia e tudo está funcionando dentro de você. E sabe qual é a diferença de desejo, de sonho para milagre? É que milagre você não tem o que fazer. Você precisa de uma intervenção de um homem chamado Jesus Cristo. É simples. Então, se você precisa de milagre, você precisa da intervenção dele. E sabe aquele contato bom que você tem de alguém que pode resolver? Você só liga para essa pessoa a hora que for, porque você tem intimidade com ela. Então Jesus está te chamando para Siló, para o altar de devoção, de adoração, de confissão, para que você possa olhar ao Senhor e dizer: Jesus, tá bom, meu Pai. Você tem um Pai, e o relacionamento é belo desta maneira, como de um pai. E você não precisa chegar diante dele usando formas ou eloquências ou falas que você nem fala direito. Não é nem assim que tu fala com... E você vai falar assim com o poderoso. O poderoso que é a sinceridade do seu coração. Como ele quis com a Diana. O poderoso deseja mudar você, a sua vida, a sua sorte. Talvez seja um sonho para você mudar de carro. Deus vai te dar um carro novo. Amém. Só eu recebi. E esse carro vai fazer com que você vá e volte para a glória dele. Vai mudar a sua família e vai desaguar na missão. Deus vai te dar um carro com 7 lugares. Vai caber tua família e vai caber 7 pessoas numa célula já, ó, linda. Ah, Senhor, eu queria trocar de casa. É um sonho que eu tenho, morar numa casa no condomínio fechado, gramas verdes, crianças correndo, grama jorrando, água jorrando, passarinhos voando. Deus pode te dar isso. Mas se Ele vai te dar, é para transformar a tua família. E tu vai encher essa tua casa de gente. Ela vai precisar ser um lugar de encontro de pessoas com Jesus. Vai desaguar na missão. Ah, Senhor, Ele derrama um talento sobre você. A partir de hoje você vai se tornar uma Ana Paula Valadão, cantando tão bem, do nada. Você vai dormir e acordar igual um passarinho cantando belo. Ela nem canta tão belo assim. Se Ele vai fazer isso, é para que você esteja aqui nesse altar, e para que vai mudar a sua família e vai desaguar na missão. Ah, Deus vai colocar um desejo profundo no seu coração de você sair por aí falando sobre o Evangelho. Eu acordei com fome de ler, eu quero ler a sua escritura, Senhor, eu quero falar, eu quero ir. Você não precisa ser enviado, você já vive uma missão. Bicuí é logo ali. O pastor não sabe da minha rotina. Já vamos em 5. Tu não consegue se ajeitar 3 dias em 2 anos e meio? Irmão, quando eu aprendi que prioridade não admite a flexão para o plural, porque se você tem prioridades, você não tem prioridade de nada. Sua prioridade tem nome. Sua prioridade não é um lugar. Sua prioridade não é uma conta. Sua prioridade se chama Sabe o que aconteceu com Ana? Ana começou a perceber: Senhor, eu estava orando por um milagre, o Senhor encheu meu coração de contentamento. Eu não tenho filho, mas eu tenho um marido que se dedica tanto a mim, ele me dá uma porção dobrada. Eu não tenho filho, mas eu poderia ser maldita e meu marido poderia ter entregue aí. E uma mulher nessa cultura, hoje não, a gente não sabe nem o que é isso, mas nessa cultura ela estaria em situação vulnerável, como que em situação de rua, maldita, estéril, pecadora, oculta. Mas Eucana assume Ana para mudar a sua história. Aqui eu quero dizer para mulheres nesse lugar:
Se você está aqui e seu ventre, ele é estéril, Eucana aqui para você representa o próprio Deus. E Ele te diz: porventura não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele quer colocar um milagre no lugar do milagre. E tudo assim acabará eternamente bem, quando as coisas estão nos seus devidos lugares. Destrone o milagre do centro do seu coração e ponha Jesus, o Deus dos milagres, para sentar no trono do seu coração. E Ana começa a perceber tudo. Senhor, eu tenho tanto. Meu coração começou a se encher de contentamento, Senhor, porque o Senhor me resgatou. O Senhor me deu um marido que me deu um título, um marido que não me abandonou. O Senhor me deu um marido, Senhor Jesus. E aí se passa um ano. O texto vai dizer que no outro dia eles voltam para casa de Siló para Ramá. E depois de 9 meses, Ana enfim concebeu de maneira milagrosa. Passaram-se 2 anos. O menino desmama com o seu nome Samuel. Ana não sabia, mas o milagre que foi gerado no altar, aprovado por Deus, depois de 2 anos no desmame, é devolvido ao Senhor com lágrimas, transformando a sua família e devolvendo para a missão. O fruto do seu ventre, um homem que dá título, era um simples bebê, mas ele dá o título ao próprio livro. Ana não sabia, mas ela estava gerando Samuel. Depois de Moisés, o maior dos profetas. Depois de Moisés, o maior dos juízes. Depois de Moisés, aquele que ungiria nada mais, nada menos do que Davi. E através da unção na vida de Davi, da sua raiz viria Cristo, o leão de Judá. O milagre de Ana abençoou diretamente a minha vida e a tua. Só isso. O Senhor quer sinceridade nessa noite. Fique à vontade se você quiser vir a Siló. Eu não vou nem fazer apelo, porque uma mensagem dessa, quem precisa apelar para Jesus sou eu e você. Mesmo